Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegamos agora na nossa nona semana de aula e também última semana de aula, encerrando o nosso módulo. Para essa semana, então, a gente vai encerrar os passos do mapa e agora vocês vão ter todas as ferramentas para conseguir fazer o projeto de pesquisa. Coloquei aqui o nosso roteiro porque nessa semana a gente está vendo um pouquinho do que é a ABNT, o que são as ISOs. Então aqui tem um texto do professor falando sobre a ABNT, sobre a ISO, explicando um pouquinho. No vídeo dele ele também fala bastante sobre isso. E aqui nós vamos para a nossa segunda página, tá? A tarefa da atividade de mapa da disciplina foi estruturar um projeto de pesquisa para o fim de propor uma ou várias soluções para um problema da região elencado pelo próprio polo. Para isso, as seguintes etapas foram adotadas. Então, o que nós fizemos nesse módulo? A gente viu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Lá nas primeiras semanas, nós conversamos a respeito de problemas sustentáveis, aqui de Curitiba e região. Na segunda semana, nós elencamos, então, 3 assuntos para pesquisar e ver, depois de ter todas as informações, qual que a gente ia definir como sendo o assunto do polo. Então, aqui, definição do problema e formulação de hipóteses. E aí, como foi o nosso caso, que a gente não conseguiu definir logo na primeira semana, a gente fez uma análise exploratória. A gente buscou informações para conseguir definir o tema. Depois que a gente definiu, então, nós fizemos o objetivo geral e os objetivos específicos. A gente preencheu aquele quadro guia com a justificativa, a metodologia, colocamos as fontes. Depois, a gente fez uma apresentação e gravou um vídeo pílula, que foi enviado para um outro polo. Esse outro polo assistiu o nosso vídeo na semana passada e nessa semana eles enviaram um feedback, uma análise do nosso vídeo com sugestões para melhorar ou que já estava bom. Aquelas mesmas 3 perguntas que nós respondemos na semana passada a respeito do vídeo de um outro polo. E agora, então, nessa semana, a gente vai ver o feedback que a gente recebeu. Vamos ver se tem alguma coisa que dá para melhorar no nosso trabalho, se não tem, se eles deixaram algumas sugestões para nós. E aqui, ó, muito importante, em caso de dúvidas sobre as regras, leia tudo o que já foi escrito até o momento nos roteiros, mapa e no próprio template que está no documento, tá lá na pasta do Drive, tá? Persistindo as dúvidas, entre em contato com o professor mediador. E aqui na sequência, o professor deixa alguns links a respeito das normas da BNT. Então, leiam bem certinho como fazer. Se surgir alguma dúvida, pesquisa, pergunta e a gente vai atrás da resposta. Ok? Vamos continuar aqui, então. Olha, o que está sendo avaliado na atividade mapa é a capacidade do estudante de propor soluções para um problema. O texto tem que ter coerência, tá? Sobre a solução proposta. Então, não adianta você querer explicar uma coisa, solucionar outra. O texto todo ele tem que ter um único objetivo, tá? Você vai explicar o porquê o nosso problema aqui é a crise hídrica. Você vai explicar por que a água é importante, por que realmente estamos passando por uma crise hídrica e vai apresentar algumas soluções. Então, tudo segue a mesma lógica. O projeto sobre uma proposta diferente relacionada ao tema escolhido. O título, o tema é o mesmo, tá? O título pode ser o mesmo, pode ser diferente. A gente teve a resposta lá do mediador e ele falou que o nosso título tá ok porque tem bastante artigo, então tá dentro daqueles limites de 15 palavras, tá? Então, podemos usar aquele título. Precisa? Não, não precisa. A solução precisa ser a mesma? Não, não precisa. Vocês precisam usar tudo que está no quadro guia? Também não. Precisam usar o que está lá? Também não. Se vocês quiserem, vocês usam. Se não quiserem, não usam. As soluções apresentadas vai da vontade de cada um, desde que estejam relacionadas ao tema. Eu tive que preencher uma tabela
com o tema do nosso polo. Então, as pessoas que vão corrigir o mapa de vocês, elas vão olhar ó, lá em Curitiba, o assunto é crise hídrica, né? E soluções. E aí, se tiver um trabalho que não tiver nada a ver com isso, cara, tá fora do assunto, é zero, tá? Então, se mantenham no tema. O assunto é água, falta da água e soluções para esse nosso problema. Beleza? Então, aqui as sessões que poderão ser iguais, não devem ser iguais, tá? Título, os objetivos e a justificativa. O resto vai ser diferente, tá bom? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui tá a pasta do Drive, tá? Então, aqui todos os documentos, já falei o que são cada um desses documentos. O que tem de novo agora é o nosso feedback, que é o que o outro polo mandou para nós. É o seguinte. Primeiro, a respeito do nosso vídeo, são as 3 perguntinhas que nós temos, né? O que já está bom? A apresentação foi bem estruturada, a qual ressaltou a influência do problema no mundo e da pouca disponibilidade de água própria para consumo, destacou causas naturais e externas que impactam o problema, mesmo que não possam ser tratadas ou não venham a entrar no artigo. A partir da situação atual da cidade e de seus recursos, fez a relação com outros ODSs e mostrou a evolução ou crescimento do problema através dos anos. A apresentação de uma solução fácil e prática com retorno imediato, sem a necessidade de apelar à boa vontade de terceiros, cada um podendo fazer sua parte. Então, pessoal, aqui, ó, crescimento do problema através dos anos. Foi aquela nossa tabelinha que é muito importante a gente mostrar a evolução de como era, como está sendo agora, para mostrar que realmente isso é um problema. E a apresentação que a gente fez a respeito lá das caixas d'água, né, que foi feito numa casa, numa residência, a própria pessoa fez. Então, eles também acharam muito bacana essa ideia, não ficar esperando nenhuma iniciativa de terceiros, né? Dúvidas a respeito do nosso trabalho. Como que é a cidade do polo? Então, a gente não deu muita informação a respeito de Curitiba. Por exemplo, quantos habitantes tem, qual é o consumo de água, a população, as atividades econômicas principais. Então, isso aqui foi o que deixou eles em dúvida a respeito do nosso vídeo, tá? E por último, sugestões. Eles escreveram aqui que o trabalho ficou muito bom, ótimo trabalho. E a sugestão seria acrescentar uma apresentação da cidade, que foi justamente essas dúvidas que eles tiveram. Eles gostariam de ter mais informações a respeito da cidade de Curitiba, tá? Então fica aí uma sugestão. Claro que a gente não é obrigado a fazer isso, mas se vocês acharem, olha, é uma boa sugestão, eu vou colocar no meu trabalho, fiquem à vontade, vai ficar muito bom também. Tá bom, gente? Então, essa foi a atividade dessa semana, que é analisar esse feedback. Na aula a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, vamos tirar algumas dúvidas a respeito do mapa, se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, ok? E se precisarem também, estarei respondendo aos e-mails. Mas essa é a nossa última aula, então, se a gente não se vê mais, boas férias para todo mundo e até o ano que vem!